Oi, gente! Estamos de volta com o nosso LucyCast. Sejam bem-vindos a 2023, um ano de muitas coisas novas, de muitas entrevistas maravilhosas. Eu estou muito feliz de estar de volta depois de uma longa pausa em dezembro. Quem passou dezembro, Passa por qualquer Quem coisa. passa por qualquer coisa. Estamos aqui em 2023 com a cara de 2022 ainda, mas venceremos. Bem-vindas, meninas. Obrigado de novo. Mais uma vez com as nossas maravilhosas. Vamos. A nossa querida Rayana Chu. Hello, feliz ano novo. A nossa Gerciane, também conhecida como Gersilene. Para de me difamar. Caiu. Peraí. O nome já não ajuda muito. Assim, ainda piora a situação, aí não fica legal, não. E estamos aqui hoje para quê? Para programar o nosso ano de 2023. Fazer a nossa agenda online. Fazer a nossa programação com as meninas que entendem tudo de organização, de papelada, de DMV, de... O que mais? De imigração, consulado. bookkeeping. Então, vamos passar para vocês várias dicas de como organizar um ano de uma maneira infalível de janeiro até dezembro. Vamos botar a agenda de 2023 para funcionar. Chegar no final e não ser uma coisa louca igual foi 2022, hein, Para gente? não passarmos de novo o perrengue de 2022. Caso vocês não saibam, 2022 foi atropelado para todo mundo. Foi uma loucura. Foi eita atrás de eita. Mas aqui estamos. Vixe atrás de vixe. Vixe atrás de vixe. Mas estamos aqui tentando manter a dignidade. Semana que vem... Semana que vem? Dia 23, hoje é... Dia 23 10. começa o nosso Daqui tax season. Então Dia vai... 24 começa o tax season. Dia 24 começará o tax season. Então, também teremos algumas dicas sobre como se organizar nesse departamento. Vamos lá, meninas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Fiquem à vontade. A casa é sua. Estamos. A gente já fica bem à vontade, né? Da próxima vez eu posso pedir música, né? Música de vontade. 3, né? Não, mas da outra vez nós focamos bastante no business de restaurante, né? Sim, da outra vez foi a nossa estreia. É. As meninas corajosas estiveram aqui comigo, bravamente, para conseguirmos estrear. E agora Isso. voltamos para falar. Agora a gente vai falar de business mesmo. Então, meninas, vamos começar pelo começo. Fala pra gente quais as primeiras dicas que vocês dão, como organizar, para organizar o ano 2023. Bom, se você for dono de bar e restaurante, tem que chamar a Lu, né? Nossa. Aí, se for Gostei! qualquer outro business ou pessoa física, procura a gente. Bar, restaurante, chama a Lu. Obrigada. Né? Cada um no seu quadrado. Cada um com seu business. Fala pra gente. Eu acho que o mais importante é uma organização a longo prazo. Da outra vez a gente falou sobre planos a longo prazo, uma organização a longo prazo. Pegar aquela agenda e checar tudo que você precisa pro ano todo. Porque a gente tem aquele hábito das promessas de ano novo, que o ano vai render, que o ano vai fazer. E ao longo do ano a gente esquece. Então, falando de documentos, né, e de burocracia, acho que o mais importante é organizar. O que eu preciso me organizar durante o ano? Quais são os meus documentos, meu seguro, minha licença, quando que vence? Eu acho que isso é o mais importante. Então, começar com uma agenda. Antes de programar coisas novas, reorganizar o que já é existente, O né? que tá pendente. O que tá pendente. Ficar de olho aí como que tá. Passaporte, se tá vencendo. A driving license, se tá vencendo. Os seguros de companhias. Liability, work compensation. Tem muita coisa pra gente organizar de coisas que podem estar vencendo e a gente não pode deixar vencer. Tem que renovar antes de chegar nesse ponto, né? Acho que depois de se organizar são as metas, né? Para o pessoal de New Jersey que ainda não tirou carteira, né? A carteira de motorista ou as pessoas que não dirigem, não têm interesse de dirigir, também podem ter um documento de identificação, né? Que tem muito imigrante que anda com passaporte, Sim. porque ainda não tem o conhecimento que pode ter um documento de identificação que é similar Governamental. Você podia até driver's license. ensinar a gente como que faz para tirar o Real ID? O Real ID também é uma
Uma questão que a última data que foi determinada é para maio de 2023. As Já tá viagens de avião dentro dos Estados Unidos e a entrada em prédios federais, você precisa de ter o Real ID, que é uma identificação do Motor Vehicle, do DMV, aonde também demonstra o status migratório. Então, isso é realmente para quem tem o status migratório de residente, de cidadão, ou tem algum tipo de visto que o status migratório está ok, né? Vamos colocar assim, porque eu não gosto muito da palavra indocumentado, como eu falei da outra vez. Então, esses detalhes são importantes a gente se atentar no começo do ano e escrever, porque é muita informação, e realmente essa questão de organização para evitar transtorno. E surpresas, né? E surpresas. E nesse ponto do Real ID, e quem não tem documento? Quem está aqui, não está aqui de uma forma legal? Qual outro documento? A carteira de motorista? A nível de New Jersey, você pode tirar a carteira ou o documento de identificação do DMV sem essa estrela de identificação do status migratório. Para viajar, quem não tem Real ID não pode viajar? Não, você vai continuar usando o seu passaporte. Ao invés de usar a driver's license ou o ID. Então, é uma coisa que vai ser cômoda para quem tem o status migratório legalizado. Quem não tem, pode continuar tendo a identificação a nível de New Jersey. Obviamente, tem outros estados em que não pode, mas a opção de viagem continua sendo o passaporte. E para quem ainda não tem a driver's license, né? Que ainda não tem, a pessoa está aqui há pouco tempo, acabou de chegar, não sabe como fazer. Como que você faz para tirar a driver's license de New Jersey? Qual o documento que você precisaria? É o que chamam de 6 points, né? São 6 pontos de identificação. No caso do imigrante, geralmente acabou de chegar, vai precisar da certidão de nascimento ou casamento ou um documento de identificação legal, no caso do Brasil, o RG, por exemplo. Portugal, eles têm o cartão de cidadão, traduzido para inglês. A carteira de motorista válida do país, para quem tiver traduzida para inglês, porque isso isenta do exame prático. O passaporte, válido. Um comprovante de endereço. Quem chegou recentemente não vai ter Social Security ou ITIN number. Então, a pessoa vai precisar de um affidavit, que é uma declaração que a pessoa não possui nem um Social Security, nem um ITIN. E o affidavit também vocês fazem. Para quem não conhece, as meninas são donas da agência da Easy Solutions, que é uma agência multiservice de prestação de serviços. Então, elas são as melhores para responder as nossas perguntas e resolver os seus problemas. Então, aí voltamos lá. O affidavit e a tradução, vocês também fazem no seu escritório? Sim, fazemos tudo. Então, é um one-stop shop. Você, Traz documentos. Lembrando que a certidão de nascimento, o casamento, o RG para tradução e para valor de motor veículo não pode ser plastificada. Isso é muito importante. Estados Isso acontece Unidos não, demais. Porque no Brasil é muito comum a gente plastificar até para conservar. Aqui eles não aceitam. Não aceitam. E o que mais? Qual outro tipo de documento se não tiver um que pode ser substituído? Se não tiver carteira Se não tiver certidão de nascimento, pode ser de casamento. Okay. Se não tiver nenhuma das duas, pode ser o RG. Mas também não pode ser aquele RG que já vem plastificado. Um dos 3. Mais o passaporte. Porque tem que ser dois IDs, né? Dois certificados de identificação. Com foto. Não precisa ser com foto, mas os 2 têm que ser traduzidos. Okay. A carteira de habilitação também entra como ID. Mas se ela entrar como ID, ela não vai servir para te isentar do teste prático, que é a gente chama no Brasil de teste de rua, né? O teste prático. Então, é melhor que a pessoa traduza a certidão de nascimento ou o casamento e coloque o passaporte junto, que o passaporte não precisa de tradução. E traduz a carteira de habilitação para ser isento da prova de rua. Aí ele vai somente até o teste do computador, que é o Knowledge Test. Depois disso, a carteira chega em casa, em mais ou menos uns 15 dias. Mas explica pra gente, então, para quem não sabe, como que é essa história de usar a carteira do Brasil para não fazer o teste de rua aqui? O DMV considera que se você já está habilitado no seu país, você precisa ter o conhecimento teórico
porque as leis são diferentes em cada país. Sim. Mas o conhecimento prático, que é a direção, ele é reconhecido de maneira universal, né? Inclusive os países onde um volante é do lado oposto do nosso. Então, te isenta do exame prático. Lembrando que, fazendo um adendo às informações que a gente deu um pouquinho antes, é muito comum as pessoas terem o que chamam de carteira internacional. Ela é traduzida para vários idiomas e ela vale no mundo todo, ela está ligada ao acordo de Haia. Essa carteira não é aceita pelo DMV para isentar do exame prático. Não sei o porquê. Mas essa é de turista, né? É a de turista, ela não necessariamente. Eu posso ter uma carteira internacional e migrar legalmente para sair desse de turista. Mas o DMV não aceita. Ok. E às vezes as pessoas gastam um dinheiro para tirar essa carteira achando que aqui ela vai ter uma certa validade. Ela tem a validade para você dirigir, mas a título de DMV, infelizmente, ela não é aceita. Ela só é aceita no período em que você está com... Se você recebe 6 meses para estar dentro do país, ela só vale por esse tempo. É como se fosse um permit só, né? Isso. Ela não uma serve como permissão para você documento, dirigir enquanto você está autorizado a estar nesse país. Ok. Já que estamos no início do mês, no início do ano, quais outras dicas que você daria para quem está começando o ano? O que fazer agora no mês de janeiro para começar a organizar a agenda? Já falamos da carteira de motorista, colocar as coisas que estão pendentes em dia. O que mais seria para o mês de janeiro? Recomendações para janeiro? Eu acho que dentro ainda da área do DMV que a gente está falando, é muito importante, porque a gente tem muitos casos de pessoas que acabam que têm o carro guinchado ou recebem uma multa por registration vencida, né? O registro do carro. Então, muito importante tomar cuidado com o registro do carro, o seguro do carro, porque muitas vezes a gente renova automático, sai da conta e você acha que está tudo bem, mas você não tem um cartão do seguro, né? O ID card do seguro dentro do carro, dependendo da polícia que te parar, pode ter um problema. Então, é importante, a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo do tipo de policy que a pessoa tem, verificar que está em dia, que está ok, se já está vencendo. Acho que isso também para o pessoal que dirige, tem carro, é importante. Outra coisa importante também é a questão de seguro de saúde, né? Sim. Pessoal que tem seguro de saúde, checar se está tudo bem, que tem que mandar a documentação para renovar, isso também é importante. Então, vamos lá. Você que está assistindo agora, vai conferir o registration do seu carro, vai conferir a data de vencimento da sua carteira de motorista. Normalmente, o seguro de saúde é em dezembro. Geralmente eles ou ligam, mandam um e-mail, se não recebeu ainda, dá uma olhada, porque mas às vezes tem o rollover. E o seguro do seu carro. Então, hoje é dia de conferir tudo para saber se não está vencendo, para não amanhecer amanhã com o carro guinchado, porque sabemos que eles não perdoam. Inclusive, guinche o seu carro no seu driveway. Se a registration estiver vencida, leva o seu carro aonde tiver. Não importa. Sim. E depois? Aí agora, também ainda no mês de janeiro. Ainda no mês de janeiro temos? Finalzinho de janeiro, mas ainda temos o nosso início de tax season. Tax season, 24 de janeiro. 24 de 7 cabeça. Começa a loucura. Para a alegria de um, tristeza de outros e morte do bookkeeping. Todo mundo que trabalha. Agora é a loucura do bookkeeping. É a loucura do tax season. Não, o tax season é sempre uma emoção. E é interessante que o tax season, ele foi um desafio muito grande para todos os taxes preparers desde a pandemia, porque ele não acabou, né? O tax season não acabou durante os 2 últimos anos, onde teve extensão, né? 2020 e 2021. E ele começa em janeiro, ele se estende a julho, as extensões normais em outubro, mas até dezembro tinha gente que ainda não tinha feito, porque desregularizou tudo. Então, agora eu acho que vai começar a voltar ao normal, né? Que, na verdade, são 3 meses, né? De janeiro a abril. De dentro do prazo mesmo, sem extensão, são mais ou menos 3 meses, né? De janeiro a abril, né? De janeiro a abril. Janeiro, abril, depois... Mas tem... Costumo estender mais uns dias, né, show? Mas nos últimos anos, sim, né? Nos últimos anos, estenderam para sempre. Estenderam para... Forever.
Mas a gente não sabe ainda se eles vão estender, mas geralmente são 3 meses, né? E que vocês... que dica vocês dão para a época do tax season? Para quem... todo mundo pode fazer? Todo mundo pode declarar suas taxas? Independente do status migratório? Independente do status migratório, a pessoa tem que reportar pro imposto de renda qualquer ganho de trabalho e algumas outras categorias de ganho, né, de income. Passou de $900, tem que ser feito, né? Então, as pessoas que não possuem o Social Security devem aplicar, se ainda não tem o IT Number, que é um número que independe do seu status migratório, para se regularizar com o imposto de renda. E quem não tem o IT Number? Não tem como. Vem na Easy Solutions? Vem na Easy Solution pra gente fazer a abertura, né? E qual é o documento que precisa para aplicar para o IT Number? Basicamente, o passaporte e o comprovante de endereço. Ok. São perguntas pessoais, como quando entrou, coisas que a gente pergunta... Informações pessoais. Informações pessoais. Mas, basicamente, de documentação, é só o passaporte e um comprovante de residência. E demora mais ou menos quanto tempo para ficar pronto? Tem data, não? Agora estava demorando por volta de 4 a 5 meses, né, Ryan? Antes era de 3 a 4, agora eles estão pedindo para estender um pouquinho mais. E a partir de 4 meses. E o IT Number serve para quê? Serve para substituir... serve para usar para fazer seguro de carro, para comprar carro, para que mais? O IT Number, ele é um número que ele substitui, em alguns termos, o Social Security. Não é em tudo, não tem, né, possui o mesmo status de um Social Security, mas em questão de financeira, né, em questão de declaração de imposto de renda e financiamentos, abertura de conta de banco, que alguns bancos hoje em dia já exigem, para você ter uma linha telefônica. Hoje em dia, algumas operadoras, se você quiser ter o pós-pago, eles vão exigir. E para você estar em dia com o imposto de renda, ele substitui dessa maneira. Mas você consegue fazer crédito com o IT Number? Eu conheço... Algumas empresas, né? Algumas empresas fazem financiamento. Você tem um histórico, você consegue né? fazer financiamento até de carro. O Tax ID para quem não é a porta de entrada para... Até conseguir... Para você começar a caminhar. Eu sempre costumo explicar que a questão do Tax ID, muitas vezes as pessoas se confundem, né? Porque Tax ID seria o teu Tax Identification, e algumas pessoas se confundem em relação à pessoa física e à pessoa jurídica, né? O famoso Tax ID da pessoa jurídica é o IT Number, e a gente tem o EIN Number, que é o Tax ID referente à companhia, da pessoa jurídica. Existe muitas vezes essa confusão, porque o termo Tax ID o Tax ID da pessoa física e o EIN Number da pessoa jurídica. Mas aí, já que estamos ainda no início do ano, muita gente tem o sonho de abrir a própria empresa, faz aquela meta, né, de resoluções para o ano novo. Muita gente... Parte das resoluções para o ano novo é abrir uma empresa nova, abrir uma companhia nova. Mas as pessoas têm medo. É difícil abrir uma companhia no New Jersey? Abrir a própria empresa? Não. A abertura da empresa ela pode ser feita por qualquer pessoa física que tenha o Social Security ou que tenha o Tax ID, né, o IT Number, ou no momento da abertura fazer a aplicação. Pode fazer os dois para quem não tem. Existe uma diferença de tempo no processo, mas a abertura de uma companhia, ela é um processo simples, e desde que, se na abertura é explicado bem pro cliente o que deve ser feito para manutenção dessa companhia, e, né, se for bem explicado e a pessoa seguir, não costuma ter muita dor de cabeça. E faz isso nas Easy Solutions? Vocês resolvem esse problema para a pessoa? Fazemos. Pode vir aqui, marcar o horário, trazer os documentos direitinho e ali já sai dali com a empresa aberta? Sim, nós fazemos. Mas com essa emoção aí? Com muita emoção. Ah, sim. Então, já sabemos que podemos abrir. Quem quiser abrir uma empresa, quem tiver o sonho de abrir uma empresa nova, de conseguir conquistar o sonho americano, o primeiro passo seria passar na sua agência para tirar os documentos necessários, para registrar a empresa e depois da empresa aberta. Muita gente esquece que depois que você abre a companhia, você precisa também
de fazer um acompanhamento financeiro, de fazer um bookkeeping. Explica pra gente quais são os passos mais importantes a serem seguidos depois de abrir a companhia. Nesse sentido. Abriu a companhia, precisa continuar ali com a constância com o bookkeeping, né? Eu acho que o mais importante para alguém que está não só abrindo uma companhia, mas começando a empreender, é entender que o que pertence ao sócio, pertence ao sócio. O que pertence à companhia, pertence à companhia. Acho que isso é principal para você conseguir a organização e o sucesso financeiro de uma companhia. Então, assim que você tem a companhia, é muito importante abrir uma conta para a companhia, separar o que pertence ao business, o que pertence à pessoa física, ter o acompanhamento, seja de um profissional ou seja da própria pessoa, mas ter essa responsabilidade financeira em respeito ao business e ficar muito atento às taxas que precisam ser pagas para o Estado, o tipo de companhia que você vai abrir, qual é a data da declaração de imposto de renda, o que precisa ser feito, porque existe diferença de LLC, que é partnership, LLC, que é single member. Para quem não entende, tem os vários tipos de empresa que pode abrir. Tem a LLC, tem a S-Corp. Existe LLC, single member, LLC partnership, S-Corp, corporation. Então, é importante a pessoa saber o tipo de companhia que vai abrir e ficar atento às datas de declaração para evitar qualquer tipo de multa. Falando do estado de New Jersey, muitas pessoas abrem companhia e esquecem de pagar o annual report, tem que ser pago todo ano. Então, sempre estar atento a esses detalhes que realmente, às vezes, a pessoa que está na correria do dia a dia esquece. Também é por isso que é importante ter uma assessoria de quem sabe, no meu caso, né, assessorada pelas melhores, porque eu realmente esqueço dessas coisas às vezes, então minhas meninas resolvem todos os meus problemas, inclusive os que eu não sei que eu tenho, como eu já disse várias vezes. A parte que eu mais gosto da administração é quando a gente ensina a gastar o dinheiro. Vamos falar? De como que a pessoa aprende a gastar o dinheiro para essa coisa que a Rayana falou de a pessoa entender o que é o dinheiro dela, o que é o dinheiro da companhia, o porquê que não pode misturar, e quando chega no final do ano, a pessoa começa a se preparar para o próximo ano, para os táxis, toma susto com o que vai pagar, porque a pessoa não compreendeu, porque no Brasil a gente não tem essa separação, né? É meu, é seu, é nosso. Aqui não, aqui o que é da companhia e o que é salário é salário. Então, a melhor parte, ao meu ponto de vista, que a pessoa mais fica satisfeita em abrir a companhia com a gente é ela perder um tempinho ali, né? Ela perder não, mas ela gastar um tempo ali a mais e aprender como gastar esse dinheiro, como fazer com cada parte desse dinheiro que entra, para ela realmente não ter problema. O que é gasto, o que é despesa, como que ela vai... Exatamente. Como que ela vai fazer com tudo isso. Eu acho que o mais importante, pegando um gancho nessa questão de como gastar o dinheiro, é compreender o que é um gasto que ele é dedutível do seu imposto de renda, o que realmente é, o que realmente não é, como deve ser feito. Acho que e não existe a possibilidade de se resolver um problema em dezembro para a declaração de imposto de renda que começa em janeiro. Então, esse acompanhamento anual, essa questão de você realmente, mês a mês, tomar conta e estar ciente do que entrou, do que saiu, o que teve lucro, é a melhor maneira de você não ter uma surpresa no final do ano. Eu sempre falo, para aquele pessoal que vai ter a surpresa no final do ano, eu sempre recomendo, faça suas taxas o mais cedo possível, porque o prazo de declaração de imposto de renda é de janeiro a abril e de janeiro a março para alguns tipos de companhia. De janeiro a abril, você tem aquele prazo. O prazo de pagamento para o IRS, ele é 15 de abril, ou geralmente se estende a 17 de abril. Salvo engano, 17 de abril, esse ano vai ser 17 de abril, porque é uma segunda-feira. Salvo engano, eu olhei o calendário outro dia e prestei atenção nisso. O prazo de pagamento ele é o mesmo. É muito mais fácil você receber a dívida em janeiro para pagar em abril do que você resolver receber a dívida em abril para pagar em abril. Na verdade, nós temos 3 tipos de clientes. O cliente semanal, o cliente mensal e o cliente anual. O cliente semanal,
ele dá report para a gente semanalmente para fazer o bookkeeping, ter tudo controlado dele. Então, semanalmente, qualquer erro a gente consegue controlar E corrigir. com apenas 7 dias. Isso não influencia em absolutamente nada nas taxas dele. O cliente mensal, ele manda mensalmente o statement, né, do banco, da companhia, o pessoal. Então, a gente consegue controlar ali ainda com o mensal. O anual é impossível. Porque Em cima da hora, né? ele abre a companhia, desaparece e volta no final do ano te entregando todos os statements do Uma caixa banco, desse uma tamanho. caixa com os 12 meses para você fazer o bookkeeping dele e entregar, começar a fazer as taxas já para começar a entregar em janeiro, né? Final de janeiro agora. Então, aí já fica complicado. A gente tem alguns clientes que do ano passado, do ano retrasado para esse ano, mudou completamente, pelo menos para o mensal, justamente para ele não ter esse tipo de problema. Porque quando ele tem o nosso pacote mensal, ele tem acesso a qualquer momento ao telefone da Easy Solution e a qualquer pergunta. Então, ele não tem realmente nenhum tipo de problema. Não tem O surpresa, semanal, é. zero surpresa. O mensal, pode ser que aconteça alguma coisa, a gente contorne. Mas, anualmente, você chegar com 12 meses de statement e já prontos, já gastos para resolver, é impossível você fazer milagre com o que já foi feito. E na última semana, né? Como estamos falando da nossa comunidade. A última semana para terminar, chega na né? última semana de abril, na última semana de prazo, com a caixa desse tamanho, e fala que resolve. Aí você fala, como que resolve? É complicado. Esse é o tipo de cliente que faz a gente ficar até meia-noite no escritório, né? Sem dormir. E quando dá, né? Porque às vezes tem o que dá pra fazer, tem o que não dá pra fazer. Tem- E fora os que não guardam recibo, né? Eu sei que eu tenho recibo aqui pra, né? Eu guardo recibo de tudo, gente. Eu guardo recibo até da água. Eu guardo recibo de tudo, porque aqui. Mas essa é uma dica que eu dou pra todo mundo. Esquece o recibo. Esquece o recibo. Abriu a companhia, abriu uma conta pra companhia e passa o cartão. Porque é muito difícil para pessoas, às vezes, guardar um papelzinho, guardar uma coisa. Não, e 12 meses, aquele papelzinho, ele vira Desmancha. um papelzinho branco, né? E quando você tem o controle de gastos. Hoje em dia existem bancos e cartões de crédito onde, dentro do próprio statement, não é a mesma coisa de você fazer uma contabilidade mensal categorizando. Mas ele faz um balanço geral. O que você gastou de gasolina, o que é groceries. Então, se a pessoa não tem esse acompanhamento profissional mensal, pelo menos ela tem uma ideia. É, o banco separa. Eu não vejo motivo para não ter, fica tão mais barato. É, o banco... O quê? Quando você tem uma assessoria, você tem um acompanhamento, porque a nossa assessoria, tanto semanal quanto mensal, a pessoa vem fazer, a gente está aqui para fazer as taxas da pessoa. Quando ela não tem, é outro valor, é completamente diferente. Não, mas é porque é aquele pensamento, né? Muita gente fala assim, não vou pagar. Não vou pagar porque eu sei fazer. Aí faz errado. Né? Quer economizar, é o barato que sai caro. Quer economizar, não vem fazer uma assessoria, não vem fazer um acompanhamento com profissionais. Quando chega a época do tax season, enlouquece, aí vai pagar mais caro porque tem que fazer uma busca, tem que fazer um trabalho muito mais profundo, gasta muito mais tempo para vocês conseguirem destrinchar aquele problema que vocês teriam pego. No início, quando aconteceu, não teria sido problema nenhum. Mas sabe uma coisa que eu vejo muito na questão do bookkeeping? E é importante até para as pessoas ficarem muito atentas. Existe muitas saídas, às vezes, de $1, $5, que as pessoas na correria não prestam atenção. Às vezes é um subscription que a pessoa fez sem querer, ou uma taxa que está sendo cobrada indevida. E quando você faz uma soma anual, e a gente vê isso porque categoriza aquela despesa, e quando você tira o profit and loss do ano todo, é um gasto absurdo com coisas que não fazem sentido, porque não prestou atenção. Não viu. É. Exatamente, não prestou atenção. Outro gasto muito comum é bank fee, muitas vezes, de um cheque que volta, de uma coisa que volta, e não é porque a pessoa não tem dinheiro, é porque não existe um controle. Não existe uma organização do que entra e o que sai. E um dia, às vezes,
um depósito é suposto cair num dia e uma retirada no outro, e você paga valores absurdos de bank fee só por não ter essa organização. Não, se cai um único cheque por mês, em 12 meses, você gasta $300. 340, dependendo do FII do banco, né? Se for uns 30, 35, já vai subir para uns $400. Então, é muita coisinha que você gasta em vão. E isso em um Isso só fee. no cheque. Imagina nas outras coisas que não tá vendo. Eu e a minha digníssima sócia, ela fala que eu sou mais do que ela, né? Ser tipo, mão de vaca. Mas é porque quando eu vejo esses gastos, eu penso anual. Ah, vamos fazer isso, é tanto por semana, vamos fazer isso tanto por mês. Mas por ano é tanto. Não. Mas é importante... no big picture. É importante porque, principalmente aqui, que as pessoas têm... Muitas pessoas têm o hábito de ganhar, de receber todos os dias. Então, amanhã tem dinheiro de novo, amanhã tem dinheiro de novo, sempre tem. Não faz a conta só faz a conta ali na hora. Não faz a conta mensal, não faz a conta anual. Às vezes, gasta ali $10, $15 por dia. Eu sei, por exemplo, se você gastar $25 a mais por dia, $25 extra por dia, são $10 mil no ano. E muita gente não faz conta disso. Ah, não, é só $25. É 25 aqui, é 5 ali. Às vezes, de 5 em 5, né? 5 aqui, 5 aqui. É 25 por dia. No final do ano, são $10 mil a menos que tá sumida a sua conta. Fala, mas onde que eu tinha? Onde que eu gastei meu dinheiro? De 5 em 5. Né? Porque, é verdade. E isso é a pessoa física. A pessoa jurídica é muito mais fácil ainda, porque são valores maiores. Então, coisas pequenas, eles desaparecem. Desaparecem. Às vezes, igual você falou, uma taxa que está sendo cobrada, que nem sabe que está sendo cobrada, que é um erro, às vezes, do banco. E que ninguém está pegando, porque não está fazendo aquele acompanhamento ali diário, né? Só uma história pessoal agora, só para quebrar o gelo. Nós temos o hábito de distribuir caneta, né? Como brinde. E, às vezes, você vai comprar as canetas e você vai escolher modelo, vai escolher custo-benefício. E, às vezes, uma caneta para outra, ela tem 2 centavos de diferença. Mas eu não compro 5 canetas, eu não compro 10 canetas. Eu compro 2.500 canetas. Então, às vezes, a gente está escolhendo e está discutindo isso, e você tem que... E aí, quando a gente, né, separa os modelos e olha, a diferença é de 1, 2 centavos para cada um. Mas quando você faz uma ordem de 2.500 canetas... Aí você consegue sentir a diferença. Aí você consegue sentir a diferença. E quando vai fazer pesquisa, por exemplo, de qual serviço de telefone, de qual serviço de internet, às vezes a internet uma outra operadora te oferece um pacote $15 mais barato. Aí você fala, eu não vou ter o desgaste de mudar por $15. Mas aí se você faz a conta anual, se você tem um business há 5 anos e faz essa conta há 5 anos, o que você não faria com esse dinheiro? Mas, por outro lado, não adianta você salvar esses $15 de um lado sem realmente salvar ou investir. Porque não adianta nada você deixar de gastar em um ponto para gastar em outro. E isso eu volto um pouco na pessoa... Eu volto um pouco na pessoa física. Às vezes as pessoas fazem certos tipos de economia. Vou cortar isso, vou cortar aquilo. Mas se você não tem uma educação financeira, por exemplo, de ter uma aposentadoria privada ou uma poupança ou algum tipo de investimento, acaba que você vai ficar no empate, no 0 a 0. Se você fizer uma economia de $200 no mês, com esses pequenos gastos, um cheque que bateu e voltou, deu $35, um FII que você não está sabendo que o banco está cobrando, às vezes cobra mais de uma vez, qualquer erro que dá $100, $200 no mês, você pode fazer um IRA. Que é a gente chegou privada. a fazer as contas de $200 no mês, né? Quando fizemos as nossas aposentadorias. Inclusive nós fizemos só com o que sobrou. Extra. Com extra. Com coisas que você economiza, você faz uma aposentadoria privada e você faz... Isso é um investimento. Inclusive, a minha sócia estava com um plano de internet caríssimo, que o dia que eu peguei, eu quase infartei. Eu fui lá e troquei o plano dela.
Foi verdade. Foi verdade. Eu cheguei pra ela e falei, eu acho um absurdo o valor que eu pago de internet, porque na minha área, eu sou obrigada a ter aquele determinado plano. Aquele plano, aquela eles companhia. me obrigaram a ter aquela companhia, mas ter aquele plano. Que era, se eu não me engano, esses planos que eles vendem pra nós lá na nossa área lá, tem que ter internet, tem que ter o cable e tem que ter o fixo. Quem usa o telefone fixo? Eu cancelei tudo. Não, quem usa telefone Cancelei fixo? Eu não vejo televisão. A Nem minha eu. vida é Netflix e YouTube. São detalhezinhos, né? Até a gente falando desses combos de internet e serviço. Hoje, uma coisa que é uma realidade na vida de todo mundo são os subscriptions de stream, né? Os streams, e às vezes são vários. E eu já me peguei na situação de estar pagando vários, porque cada um deles passava uma coisa que eu queria assistir. Não, mas tem pior. Mas é pior. Vamos falar sobre o golpe. Olha que já tem o golpe. Clica Olha aqui. Olha o golpe. Clica aqui, free for a month, né? De graça por um mês. Clica aqui, free trial. Aí você vai, clica aqui no free trial desse. Aí você vai no próximo. Não. Canal de filme. Grátis por 3 meses. Clica aqui. Aí você clica. Como no telefone já tá tudo automático, já tem o seu cartão, já tem tudo. Na hora que passa dá a um data, mês, começa... vai cobrando e você não tem uma assessoria na sua conta física, né? Na sua conta bancária física. E ali tem 3 canais de filme, tem o coisa do livro, tem os streaming. Daqui a pouco você tá pagando $200 de coisa que você nem tá percebendo que tá pagando. Verdade. Eu sou piolho pra essas coisas agora, né? Que atire a primeira pedra quem nunca esqueceu de cancelar um free trial. Nossa, eu vou ser enterrada. Eu tô lembrando, vocês estão falando aqui, lembrei que eu tô com um aqui ainda, Da Copa. Eu vou ser enterrada. Eu preciso cancelar. Mas é isso, a gente precisa aquele dia. E tudo isso cai no lance das taxas, né? Tanto o pessoal quanto da... Mas eu vou contar um fenômeno aqui engraçado. É muito fácil a pessoa não ter uma assessoria na conta física e ter na conta jurídica, a gente pegar isso. Porque a pessoa tem a conta física, tem a conta jurídica, mas põe todas as despesas na conta jurídica. Na conta conta jurídica ou na física? No jurídico, no business. O business assiste Netflix. Coloca um canal de streaming lá pra companhia pagar. Mas a companhia vê esse canal? A companhia pode ter um carro. A companhia, né? Se tem um carro, pode gastar uma gasolina. Se você estiver na rua, você pode até comer fora no restaurante. Mas o Netflix? O Netflix não vai rolar pra companhia pagar. Mas se cai ali, vocês passam. Na hora que passa o pente fino, vocês já pegam. Avisa. Outra coisa, né? Também, já que estamos falando de economia num ano e que estamos falando muito de recessão, muito se fala sobre o fantasma da recessão, né? Nos Estados Unidos, no mundo e tal. Esse dinheiro também que se economiza prestando atenção na conta jurídica, né? Na conta da empresa, observando centavo por centavo. Às vezes, esse dinheiro que está perdendo ali com subscriptions supérfluas já é um dinheiro, por exemplo, que podia estar usando para o quê? Para fazer os papéis de imigração. Porque muita gente tem a condição de aplicar em questão de documento, mas sabemos que é caro. Não né? se prepara. Não se prepara. Então, às vezes, esse dinheiro que está economizando ali com essas coisas supérfluas, já é um dinheiro que paga automaticamente para a aplicação dos papéis de imigração que vocês fazem. Eu vou aproveitar esse seu gancho e vou voltar lá atrás nas resoluções. Por quê? A renovação de green card, a aplicação para a cidadania, para o citizenship, tudo isso pode ser feito 90 dias antes do vencimento ou 90 dias antes de você atingir o prazo, que pode ser 3 a 5 anos, depende do tipo de residência que você tem para aplicar a cidadania. E às vezes as pessoas não se atentam ao vencimento. Sim. E vão dar entrada nos papéis já em cima do vencimento ou depois. Então, pera lá. Vamos voltar um pouquinho para as pessoas não se perderem. Você está falando para quem já tem os documentos, quem tem um green card, quem está vencendo o green card, que é isso mesmo que acontece. Eu já tive casos de amigas que não se atentaram e quando foram ver, já tinha vencido. Vai pegar para viajar, tá vencido. Mas é o que você está falando. Você pode aplicar 90 dias antes de vencer, já pode aplicar.
Isso. Então, de Isso em novo... alguns casos, né? Porque tem os green cards de 3, não? Não, é 90 São dias todos antes de iguais? vencer. Sim. É? Né, Ju? Você é Qualquer, especialista. qualquer documento, o Employment Authorization, o Green Card, o Conditional, né, que é ligado ao casamento, que é o de 2 anos, ou o que a gente chama, né, de permanente, que é o de 10 anos, 90 dias antes do vencimento é quando se dá a entrada na renovação. São 90 dias antes que você pode aplicar. Sim. A questão da cidadania, se você está obtendo a sua cidadania com o seu green card que você recebeu do seu spouse, marido ou mulher, e você continua casado, 3 anos de residência, você pode aplicar para a cidadania. Outros casos que você obteve o seu green card de qualquer outra maneira, ou foi através de casamento, mas você já se divorciou, são 5 anos. Então, 90 dias antes dos 3 anos, ou 5 anos, dependendo da categoria que você se encaixa, você pode dar entrada na cidadania. É importante se atentar às datas, porque a imigração, assim como todos os órgãos públicos, principalmente depois da pandemia, está um pouco mais lento, demorando para processar, atrasando bastante. Então, né, para você tá regularizado é importante. Até mesmo porque tem algum tipo de profissões que você depende do seu status migratório para trabalhar. Sim. Os truck drivers, as pessoas que têm CDL, é um exemplo. Sim. Se você não está em dia com o seu status migratório, cancela o seu contrato. A sua CDL. A licença em si cancela. Sim. E aí você não pode dirigir. Então, é muito importante estar atento a datas. Então, mais uma dica. Vai lá na sua bolsa ou no seu cofrinho, pega o seu green card, pega os seus documentos e confere as datas para ver se já está dentro do prazo de trocar, para não esperar de última hora, como as meninas estão falando, que se tiver faltando 1 semana, 2 semanas, às vezes não dá tempo. Exatamente porque os órgãos públicos estão com muita coisa atrasada. Desde 2020, né? Ainda vai demorar ainda para voltar. E também, né, gente, a gente tem sempre, nós imigrantes, temos sempre que estar atentos que as leis imigratórias mudam. Então, não perde a chance de estar em dia, de colocar o documento em dia o mais rápido possível, sempre, para não perder o prazo. Inclusive, todo mundo que puder fazer, faça, porque a imigração está atualizando os FIIs e vão aumentar os valores. Então vai subir de novo. Outra coisa que é importante atentar, infelizmente é um fenômeno que acontece principalmente em Newark, todo mundo que tem algum processo pendente na imigração, fazer o acompanhamento online. Existe muita correspondência perdida. E às vezes você recebe uma correspondência importante. Supostamente você recebeu, na verdade não. E existem pessoas que perdem prazos importantíssimos da imigração. Perdem entrevista por não ter sido informado. Hoje em dia existe a ferramenta online, então é muito importante sempre acompanhar o caso online. Então, tem aplicativo. Explica para quem não sabe. Que às vezes as pessoas estão dentro do processo, mas não são tão tech-savvy. Então, explica para quem não sabe como que faz para acessar online. A partir do momento que você dá entrada em qualquer processo imigratório, quando você recebe a carta de informação que a imigração recebeu, os seus documentos, você vai ter um número, né, o receipt number, número de recibo. Esse número você pode tanto fazer download de alguns aplicativos, pode ser o oficial do USCIS, que é o órgão de imigração, ou existem alguns outros aplicativos também que você pode usar, que são conectados a eles, ou olhar diretamente no site. Existe uma outra ferramenta que vai chegar junto com a carta de confirmação, que chamam de online account. E aí você vai criar uma conta no USCIS, site da imigração, vai fazer o seu login, o seu password, vai entrar. E ali, o interessante dessa conta online diretamente com eles é que as correspondências que são enviadas por correio também são anexadas online. Então, se você... Já tive vários casos de pessoas que eu fiz cidadania, me ligam meses depois, não recebi nada. Checou sua conta online? Entra na conta online, a carta tá lá. Eu tive um caso que a entrevista do menino era 6 dias antes dele checar a carta. Nossa. Foi uma coincidência muito grande. Coincidência então, boa para a sorte. Então, é importante estar atento a isso e usar das ferramentas que existem. A imigração, além de atualizar os FIIs, agora vão existir diferenças entre os protocolos online e os protocolos por correio.
que a imigração tem mudado bastante, está querendo digitalizar para agilizar, né? É importante. Pra diminuir a fila. Mas, já que estamos falando de imigração e estamos entrando no tax season, fala pra gente se tem algum benefício para quem está... Para quem tem se tem algum benefício para quem tem o desejo de se legalizar, mas ainda não está no caminho do citizenship. Qual o seu conselho para quem, na época do tax season, deve como é que fala? Regularizar as taxas, deve declarar as taxas anualmente, não faz diferença? Qual o seu conselho? Existem várias situações diferentes em imigração, mas o meu conselho para qualquer pessoa que esteja trabalhando dentro dos Estados Unidos e recebendo por esse trabalho é declare o seu imposto de renda e pague as suas taxas. É importantíssimo você estar regularizado com as suas taxas dentro desse país. Isso tem muito peso em qualquer situação que você viva. As questões imigratórias e questões de imposto de renda, elas vão de caso a caso, elas vão de situação a situação, então não dá para você fazer uma abertura completa e explicar. Mas, independente da situação, é importantíssimo, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar no mundo, você está em dia com a sua declaração de imposto de renda. Sim. Primeiro, por uma questão de cidadania. Você mora aqui, você usa os benefícios daqui, então paga suas taxas em dia. Claro, mas eu estou falando para a questão do imigrante mesmo. Porque o que acontece? Muita gente está aqui, acha, não, mas eu não vou legalizar, eu não vou ficar aqui, eu vou ficar 3 anos e vou embora. Todo mundo vai embora daqui a 3 anos. Ninguém vai. Ninguém vai. Mas aí, quando chega a época da legalização, aí vai olhar o histórico do cidadão, tá aqui há 20 anos, nunca pagou $1 de taxa. Verdade. Já não fica bonito na fita, né? Eu acho que, além da questão migratória, esse ponto que você tocou é muito importante. A questão do pagamento de imposto de renda, a pessoa vai embora em 2, 3 anos. A pessoa fica 20. Entre a data que chegou, os 2, 3 anos que ia e os 20 que ficou, no 10 se legaliza. Ficou os 20. Quando ela está aqui 25 anos, ela não aguenta mais trabalhar e ela precisa de aposentadoria. Mas não está pagando. Mas ela nunca pagou taxa. Ela nunca pagou taxa. Então não consegue colher o benefício. Que poderia estar pagando, poderia estar cuidando, tá, né, amparando agora na... Ela tem a escolha de pagar o social ou ela fazer a aposentadoria privada. Tem várias opções. Todas as formas é muito valiosa para você chegar numa determinada idade e você parar e você ter o respaldo de uma aposentadoria, porque você não tem físico mais para trabalhar. O corpo precisa descansar. Mas as pessoas não pensam assim, né? Tudo vem a nós, o vosso reino, nada. Então, estou aqui, eu recebo cash, não preciso pagar. Eu sou ilegal, não preciso pagar. Mas perde a oportunidade, porque já está no país que você está recebendo todos os benefícios daquela taxa que você não está pagando. Mas também perde o benefício que você poderia estar colhendo depois que está aqui tantos anos, quanto vocês, quanto eu. Poderia estar colhendo os benefícios de pagar o que você tem que pagar de direito. Aliás, de obrigação. Não é nem o favor que você está fazendo. Recebendo cash e acha que porque está cash, ela não tem obrigação de pagar nada. De pagar taxa nenhuma com relação a esse dinheiro. Eu acho que a pandemia foi o maior exemplo dentro do meu pequeno conhecimento. Foi uma loucura com isso. E dentro do que eu já vi a respeito do quão importante é você ou estar trabalhando de maneira legalizada, que a gente chama aqui on the books, né? Recebendo com os descontos, ou pelo menos pagando taxa. Alguma coisa. Foi a questão do unemployment. Eu acho que foi a maior... Abridor de olhos. É importante, uma hora você vai precisar, seja por individual, no sentido de não preferi trabalhar recebendo cash, enquanto poderia estar tendo os descontos e sofre um acidente, ou fica doente, não tem benefício. Ou existe e não tem benefício nenhum. Quanto foi a questão da pandemia? A pandemia mostrou em diversos aspectos
financeiros o quão é importante o preparo. Porque quem tinha dinheiro guardado na pandemia multiplicou. Muitas Quando vezes. tudo cai o preço, quem tem dinheiro compra. E quem estava pagando tudo certinho também teve ajuda Não, do mas governo. é o que eu ia falar. Às Não vezes só a- as pessoais, como os business também Sim. tiveram muita ajuda. Todo mundo ficou muito tranquilo aqui com relação à pandemia. Eu, como sou de dentro dos restaurantes, né? Então, eu vi isso a ferro e fogo, né? E você não tinha o que fazer. Às vezes, o funcionário prefere... não, eu quero receber cash, 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 cash. Mas, na hora que veio o machado, você não tem como... Né? Não tem como provar... Nem que aquele funcionário estava ali, né? Então, às vezes, ali, igual você falou, a pessoa entendeu. Eu estaria sendo, se eu tivesse no cheque, estaria descontando ali todo mês, mas agora eu teria um respaldo, né? Eu teria uma proteção. E eu sei que todos os restaurantes fizeram o possível para ajudar todos os funcionários, mas não só. O restaurante não é o único business, então as pessoas não tiveram acesso a um dinheiro que poderia estar recebendo, porque já estava há anos aqui, né? Porque não pagavam as taxas, não estavam nos books, não pagavam as taxas e também. Tem o caso da pessoa estar ali trabalhando há 10, 20 anos, ganha bem, mas não consegue comprar uma casa, porque não declara taxa. Se você não declara taxa, você não consegue comprar nada. Eu acho que o exemplo de restaurante foi o melhor exemplo possível para o fenômeno da pandemia. Por quê? Ali a gente vê os dois lados. A gente vê o lado do funcionário, que tem a opção, supostamente todos deveriam estar dentro do payroll, né? Mas existem as pessoas que trabalham... Tem as dificuldades, né? Tem as dificuldades e que não estão, né? Acabam que recebem o cash e não estão na folha de pagamento e nem declararam, porque existe também uma diferença. Existe muita gente que está na folha de pagamento com o que deve ser, mas os tips, né, as gorjetas, é tudo em dinheiro e não declara. Neste momento, o empregado que não está na folha de pagamento, mas todo o dinheiro que recebeu em cash fez a declaração de imposto de renda, dentro da pandemia ele estava também com o respaldo do governo, porque houve algumas mudanças na questão do seguro-desemprego, do unemployment. Então, se ele estava na folha de pagamento, ele estava seguro, ou se ele fez a declaração de imposto de renda com o valor mínimo que deveria ser, ele estava seguro. Quando você olha da folha de pagamento, o empregador que tinha uma folha de pagamento ativa e continuou, ele teve o auxílio do governo. O empregador que não tinha folha de pagamento não teve. Então, eu acho que é muito importante aprender. Às vezes, existe um gasto maior. Ninguém gosta de pagar imposto de renda, né? Ninguém paga com prazer. Eu acho que quanto mais se paga, melhor você tá. Porque quanto mais se paga, quanto mais está ganhando. Mas a pandemia mostrou que é importante porque o governo precisa de dinheiro para ter respaldo em situações como a pandemia. Mas também não é... Eu vou fazer, né? O advogado diabo, que eu nunca sou, mas às vezes eu tenho que ser. No caso dos restaurantes, não foi só não foi preto e branco assim, né? Tem, além das dificuldades imigratórias, além de várias coisas, nem todos conseguem fazer da maneira que gostariam de fazer. E, por outro lado, os funcionários também, muitos tentam fazer e não conseguem fazer do jeito que eles gostariam de fazer. Então, não é só a questão de não querer pagar imposto. Às vezes, as pessoas querem e tentam, mas tem umas limitações ali que não permitem. Mas, realmente, dentro da pandemia, quem tinha... Quanto mais estava declarado, mais respaldo, mais ajuda, mais cobertura do governo teve. E teve gente que teve muito, e teve gente que não teve nada, infelizmente. Então, se tivesse todo mundo ali dentro dentro de como deveria ser agora, participando do tax season, declarando tudo que tem que declarar e fazendo de acordo, estariam protegidos na pandemia, que tomara que nunca mais aconteça. Só lembrando que esse exemplo que a gente deu do unemployment a respeito dessa conversa toda nossa, ele é um exemplo só válido para as pessoas que têm autorização de trabalho, green card, ou são cidadãos. Não é uma coisa geral, porque às vezes as pessoas confundem, né? E é só é por isso que eu estou defendendo, exemplo. porque nem todo mundo, né? Às vezes a pessoa até tenta fazer tudo certinho, mas não tem acesso. Não, é só para esclarecer. Vamos na fogueira. Vai a Lu pra fogueira. De novo, gente. Agora vai nós três, né?
Essa vez vai nós 3, pelo menos não vou sozinho. Não, vai sozinho. Mas eu não queima, não. A hora que começar a esquentar, eu sento na vassoura e sai voando. E agora, o que mais, gente? Agora já passamos o janeiro, já falamos da imigração. Agora, o que nós não falamos é quando vai chegando as férias do meio do ano. Né? Que é a questão de renovação da... Falamos, mas não falamos a fundo. Passaportes. Os passaportes que chegam aqui um dia antes da viagem. Né? Em muitos casos. Um dia antes da viagem. Tô com a passagem comprada? Passagem comprada. Já aconteceu cliente nosso de voltar do aeroporto direto para cá. Família inteira que comprou passagem, uma semana estava para viajar, teve que trocar passagem. Isso é todo dia. Não, mas eu adoro a cara, né? Tem como fazer em 5 dias? Não, mas a minha passagem é amanhã. O problema é seu. Mas amanhã o problema é seu. Eu tento consolar, a gente tenta consolar. Na verdade, que a pessoa tá frustrada. Ô, gente, mas pelo amor de Deus, gente. O mínimo que se pode fazer... Não tô falando que eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa, né? Mas o mínimo que você vai fazer... Você vai marcar a passagem, pega o seu passaporte e dá uma olhadinha. Né, Sérgio? Meu marido, digníssimo. Sérgio chegou no aeroporto, gente, pra viajar uma vez pro Uruguai e voltou pra casa. Mentira. Verdade. Bateu no aeroporto e voltou. Passaporte vencido. E você deixou? O quê? A gente não tinha Easy Solution ainda. Isso lá... Não era nem casada. Pois é. Então, primeiro passo. Já está... Porque aqui os americanos e o sistema americano é tudo bem antecipado, né? Brasileiro compra passagem hoje para viajar amanhã. Uhum. O americano não. Se ele vai viajar em junho, o hotel já está reservado, a passagem já está sendo comprada. Então, se vão viajar em junho, já olhem hoje o passaporte, já passa na Easy Solution, coloca tudo em dia, para não ter surpresas. Eu acho que o mais importante em relação ao passaporte, vou falar especificamente de passaporte brasileiro, porque nós fazemos passaporte brasileiro e o formulário do americano. Não trabalhamos com outras nacionalidades, mas vou falar especificamente do brasileiro. O passaporte brasileiro do adulto tem 10 anos de validade. O consulado brasileiro e o Brasil em si, ele muda de lei, de regra... Todo dia. Todo dia. Então, as pessoas precisam ficar muito atentas às regras e à documentação que precisa para a renovação de um passaporte. Porque, às vezes, você vem até com 1 mês de antecedência da sua viagem. Na teoria, você está dentro de um prazo aceitável. Mas, se você não tem os documentos que precisam, 1 mês é muito pouco. O passaporte brasileiro consulado hoje exige situação eleitoral regular. Os homens precisam apresentar comprovante de dispensa ou de alistamento militar. Documentos precisam estar atualizados. 6 meses, né? Existe muita coisa que o consulado brasileiro hoje exige e os protocolos do consulado brasileiro mudam com constância. Então, é muito importante a antecedência para você ter o respaldo do tempo para se organizar em questão de documento. Mas não tem um negócio assim, na certidão de nascimento tem que ser dentro de 6 meses, um negócio assim? Não tinha mais? Não. Não, isso é um protocolo de alguns órgãos no Brasil, no Brasil o qual mesmo. exigem o documento atualizado. Acho que é porque, como está digitalizando tudo, evitando Ficou fraude... mais fácil, ok. Tem. Eu já passei por isso. Não, mas aqui não. Eles aceitam os documentos antigos. RG, né? Um negócio no Brasil que tem que renovar. E se a sua foto estiver antiga... O meu tá ótimo porque eu não envelheci. Então, tá tudo bem. Gente, eu tinha 13 anos quando eu tirei, eu não envelheci. Ô, gente, você pode virar o olho no podcast? Deixa eu... A novinha. Deixa eu contar que eu tirei a minha identidade o ano passado, no Brasil. Eu perdi quando eu cheguei, 20 anos atrás. Você tirou em São Paulo ou em Cataguases? Tirei lá por ali. E foi a primeira vez, eu tô numa alegria danada que eu consegui. Porque é uma burocracia tão grande que você vai pra lá, fica 2 semanas, não dá tempo. Você não consegue fazer nada. Na minha casa tem documento que é tão antigo que a gente perde tudo. A família inteira, perde tudo. Tem que tirar tudo de novo. A minha mãe tinha uma foto, ela chegou para tirar na Polícia Federal, chegou lá, mostrou o RG dela, o moço falou assim, quantos anos você tinha aqui? Aí ela, não tem muito tempo. Uma mocinha. Com a simplicidade que ela tem, ela, não tem muito tempo
não. Só 55 anos? Ela devia ter uns 20 e poucos. Ah, moça, mas tá muito diferente. Ela me ligou indignadíssima. Minha mãe tem um autoestima que você não tem noção. Foi outro dia. Que isso? Claro que... Olha aqui. Sou eu. Eu imagino a dona Marli, um beijo. Eu sei que a senhora tá assistindo, um beijo. A senhora continua linda como seus 20 anos, tá? Fica tranquila. Ela falou, um absurdo. Dava pra ver nitidamente que era eu. Falei, com certeza, mas vamos tirar outro que tá muito, né? Passado. Just in case, just in case. É, a foto hoje em dia é mais coloridinha. Olha, gente, se eu Mas soubesse ela- que esse ia ser um assunto, eu tinha trazido todos os meus passaportes pra comparar as fotos. Feliz Para, você que envelheceu tem. 30 anos, tá bom. Eu deveria ter trazido. Como eu digo, né? Não tenho passaporte, esses todos passaportes. Eu perdi um bocado, tirei outro. Gente, se eu contar pra vocês que a minha avó, não é nem minha mãe que tem, a minha avó tem a minha certidão de nascimento original. Eu já Muito tive umas bom. 3, Eu ia 4, falar mas isso tem a minha agora. certidão porque original. Eu e você, a gente só tem documentos atualizados, né? Quando eu fui fazer o meu green card, quando eu fui tirar os meus documentos americanos, eu não tinha um documento antigo. Eu nem... Todos atualizados. Nem minha mãe tem minha certidão de nascimento, gente. Vocês estão doidos? Pois é, me pediram tudo isso. Falou, eu preciso de algum documento seu antigo. Eu não pedi nada disso. Mais ou menos da data ali que você nasceu até uns 5 anos. Eu não tenho nenhum documento que comprove que você Não me pediram nada disso. é dessa origem, você é essa pessoa, porque todos os seus documentos são Fake atualizados. news. Você é fake news, Gessilene? Igual achei seu nome, Gessilene. Achei que eu estava arrasando com Você meus foi- documentos atuais. Me pediram até certidão de batismo, Nem sei. histórico escolar. Nessa Sou obrigada- brincadeira, eu traduzi 14 documentos em 4 horas e ganhei um rodízio de sushi. Pois é. Obrigado de nada. Você, E um six-pack. você Eu que levo pra lute. Eu levo pra jantar. E a parceria da Isolution? A Isolution ainda não existia quando eu fiz os meus Mas já documentos. nasceu ali, naquele sushi Tava ali. ali, minha filha, já na minha cabeça, esperando só a Rayana. Ela viu que eu era muito eficiente. É mesmo. Vocês assistiram aquele programa 90 Dias pra Casar? Aquilo é verdade mesmo? Aquilo acontece daquele jeito? Pra ou é só, nós- por entretenimento? Você conta ou eu conto que a gente não vê televisão? Olha, o programa eu não vi. A gente sabe que ele existe. Não, eu vou ser sincero, o programa eu não vi. Mas os memes eu vi. Tem uma brasileira que vem para os Estados Unidos. Acho que isso já é até antigo, mas de vez em quando ele reaparece, né? E ela fica indignada que o noivo dela vai recebê-la no aeroporto sem um buquê de flores. Errada não tá. É aquela que bate nele, né? É o, Errado é não o tá. visto de noivo que a gente chama no Brasil, Sim. né? Isso, além do visto de noivo, quais outros tipos de vistos que tem para quem está vindo do Brasil, que está chegando? Quais os diferentes caminhos para a legalização Olha, que existem? Existem, in general, Sim. existem 2 categorias. A categoria familiar e a categoria de employment, né? E essas categorias, elas vão se dividir. O employment, ele vai envolver também o investimento, né? A questão do investidor, que é uma... A questão da imigração, ela é muito detalhada, então não dá para entrar em Tem detalhes. 1000 caminhos. Né? Tem muita coisa. Sim. Os mais comuns... Os mais comuns. Vamos falar do visto de família, por exemplo, né? Questão familiar. Você tem o que eles chamam de immediate relatives, que são os parentes imediatos. Quem é considerado parente imediato perante as leis americanas? Os filhos menores de 21, o spouse, né? O marido ou mulher. E falando diretamente do cidadão americano, porque existe uma diferença entre o cidadão americano e o residente, pais. Né? Essa questão dos pais, a categoria dos pais, só é válida após o filho americano ter 21 anos, completar 21 anos. Sim. Então, vão se dividindo. Imigração, ela vai se dividindo. Se a gente for falar de imigração, aqui vão ser 5 podcasts. Adoro. Só para falar de imigração. É porque, na verdade, os vistos, o visto em si se divide em 2 categorias. Immigrant e non-immigrant. Existe o visto de imigração e o visto que não é migratório. Que é o de turista. Você pode ter o de turista, você pode ter o de... Existem várias categorias de visto não imigratório, que você não muda. E existem várias categorias de visto que você está Indo para ficar. indo para ficar, Ok. para obter a residência.
o processo de visto para você sair da categoria de alguém que possui um visto e fazer o adjust of status, que é obter a residência e futuramente a cidadania, também tem suas categorias. Falando de família, você tem os immediate relatives, que são os filhos menores, E os pais? pais e spouse. Lembrando que os pais são pais de cidadãos maiores de 21 anos. E aí depois você tem as outras categorias. F1, que são filhos maiores solteiros e filhos maiores casados, tem diferença. Irmãos, que vale também só para cidadão. Já o cônjuge vale tanto para cidadão quanto para residente. Filhos, tanto maiores quanto menores, vale para cidadão como para residente. Lembrando que dentro dessas categorias existe diferença de local de nascimento. Se você nasceu na China ou no México, é completamente diferente de quem nasceu no Brasil. Mas no caso, vão O mais pro Brasil. tempo de espera, né? Porque existe um tempo de espera para esses vistos. Então, a questão migratória ela é muito ampla. E esse visto de noivo que eles estão falando lá naquele programa? Você sabe? Você comprova para a imigração que você tem um relacionamento com intenção de casamento com uma pessoa. Sim. E você vem para conviver com essa pessoa durante 90 dias. Se você conviveu com essa pessoa em até 90 dias e casou, né? Realizou o matrimônio, você dá seguimento ao processo imigratório, aonde você vai fazer o seu adjust of status e você vai receber o green card, né? Que a gente chama popularmente de green card, pois é a residência permanente, por 2 anos. Porque nesses primeiros 2 anos, a sua residência dentro do país está condicionada ao seu status matrimonial. Se você continua casado. Existem brechas, porque a imigração sabe que você às vezes casa, o que a gente chama de bona-fé, e o relacionamento não dá certo, mas são outras tangentes. Você, depois de 2 anos, 90 dias antes dos 2 anos, você tem que reenviar para a imigração uma documentação comprovando a continuidade daquele relacionamento, daquele matrimônio, juntamente com formulários, com taxas, para você renovar e receber uma outra residência de 10 anos. Que é permanente. Quando a gente fala popularmente no português, a gente fala de provisório e permanente. Por quê? Esse primeiro de 2 anos, ele tem uma condição. Você tem que estar casado. Depois de 2 anos, o formulário que a gente chama é mandado de removal of condition, que é exatamente remover esta condição do casamento. A partir dali, a sua residência e futuramente a sua cidadania não está mais condicionada ao seu status matrimonial. Aí é que é a hora do vamos ver. Gente, é maravilhoso ver a Rayana falando de imigração. Aí é a hora do vamos ver. Eu fico aqui até babando. Você fica porque você me deu um trabalho. Eu amo ver ela falando de imigração. Tudo, de qualquer coisa que você perguntar, a Rayana sabe tudo de imigração. É o oráculo. Você lembra do trabalho que você me deu? Lembro. Eu lembro. Estivemos juntos no mesmo ambiente, resolvendo o mesmo problema. Ai, Lu, pelo amor de Deus. Enfim, mais alguma pergunta, Ney? Mas sabe o que é o pior? Ela me deu tanto trabalho quando ela tava fazendo o processo, próximo à entrevista dela. E eu não podia nem brigar porque ela tá grávida. Isso não se briga com mulher grávida, né? Eu dei trabalho naquela época porque, né, esperando ela me dar trabalho agora. E não pode brigar com mulher grávida. Pagamento antecipado. Pagamento antecipado. Então, meninas, teve um caso que eu queria até aproveitar que vocês estão aqui para você dar mais informações pra gente. Teve um caso de um vendedor de cachorro-quente de rua, né, que vendia no carrinho na calçada, que foi denunciado por estar fazendo, não estar registrado, essas coisas, e ele foi denunciado para ser deportado. Aí teve uma senhora da prefeitura que
interviu, no caso dele, não apenas legalizou a situação de trabalho dele, mas colocou ele no caminho da legalização. Essa pergunta é interessante porque ela entra em 2 pontos muito bacanas. O primeiro é qualquer pessoa, independente do status imigratório, pode ter uma companhia. Isso a gente já tinha comentado antes. Sim. A partir do momento que você tem uma companhia, você está apto para tirar algumas licenças para você exercer o seu business. E há alguns anos atrás, houve uma expansão dentro de New Jersey que não existia a respeito de certas profissões, as quais aqui em New Jersey você precisa de ter licença para trabalhar. Um exemplo é cabeleireiro. Sim. No Brasil, você pode fazer seus cursos, tudo, mas eu acredito que você não precisa de uma licença específica dentro do trabalho para ser cabeleireiro. Ou para você ser encanador. Não sei, porque eu estou muito tempo fora do Brasil, não sei como funcionam as leis. Let's fact check before we post. Não sei como funcionam as leis, mas acredito que você não precise de uma licença profissional. Você põe um diploma, de um certificado, mas para você ser plumber, né? Não é tão rígido igual aqui. Esse quer dizer. Encanador. Ou eletricista, um profissional da área de manicure, tudo aqui precisa. Um profissional da área de estética, que é uma coisa muito forte aqui nos Estados Unidos, onde as licenças são muito exigidas. No Brasil, algumas coisas exigem ou não. Aqui, enfim, tudo exige. Até há um tempo atrás, não vou conseguir dar uma data exata agora. No estado de New Jersey, para você ter esse tipo de licença, você tinha que estar com o seu status migratório regularizado. Já não precisa mais. Então, qualquer pessoa que preencha os critérios de licença, alguns é só fazer uma prova, alguns você tem que ir para a escola, alguns você tem que provar horas de trabalho, dependendo da área. Está legalizado. Então, você já não tem mais o problema do status migratório aí. Sim. Você pode ter todas as licenças de trabalho necessárias. Tem que ter pelo menos o IT number ou não, também não precisa? Foi aberto para qualquer pessoa que atinja os critérios. Depois você entra na questão migratória. O fato é... Nesse caso específico do carrinho. Existem algumas brechas na imigração a respeito de condução de processo. Uhum. E uma delas é interesse... Se você entrar no site e checar, vai falar sobre interesse do governo americano ou intervenção. O que acontece é políticos com cargos políticos, eles podem diretamente intervir na imigração. Não intervir, eles não têm poder de intervenção. Migração é um órgão do executivo. Mas pode ser feito pedidos por essas pessoas quando eles comprovam que existe o interesse do governo americano, seja em qual esfera, em manter aquela pessoa. Imagino que no caso de um comerciante, o comércio dele é bom para a cidade, gera dinheiro. E a pessoa, o político intervém dessa maneira, avisando a imigração. Não, essa pessoa é um asset. É um asset para o nosso país nesse sentido. Isso tem lá as suas esferas. Existe essa brecha na imigração. Então, isso aconteceu mesmo. Se aconteceu ou não, não sei. Sim, aconteceu. Né? Estamos apenas comentando. Então, existe esse tipo de intervenção que não necessariamente a imigração tem que aceitar, porque a imigração é um órgão Mas do pode executivo acontecer. Discricionário. Sim. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Ok. Então, nesse caso, esse menino, essa pessoa, não sei se é um menino, um rapaz, um senhor, ele teve essa brecha, né, dada para ele. Então, qual é o primeiro passo depois disso? Se uma pessoa no lugar dele, ou uma pessoa que queira começar um business mais informal nesse caso, o primeiro passo seria, então, abrir uma empresa de uma forma legal. E você pode abrir uma empresa sem ter nenhum status, sem estar legal,
com ou sem papéis? O que precisa trazer para abrir uma empresa? É fácil, é difícil? A questão do status imigratório, ela é independente para abertura de companhia, né? Ótimo. Desde que você possua um IT number ou faça aplicação para é possível você abrir um business. Usando ele como exemplo, a gente volta em várias questões. A gente volta na questão, principalmente, por exemplo, do pagar as taxas, né? Entre aspas. Quando você vai para um político pedir uma ajuda, obviamente, quanto mais correto você tiver, melhor são as suas chances. Sim. Por quê? Você precisa provar índole, caráter. E como que você prova boa índole, caráter, que você é uma pessoa trabalhadora, para uma pessoa que não te conhece, não vai conversar com seus amigos? Eu sou uma pessoa correta. Se eu abrir eu tenho um negócio, o qual eu sou empreendedor ou sou autônomo, mas está aqui o registro da companhia, está aqui a declaração de imposto de renda, está aqui quanto eu ganho, está aqui quanto eu pago. Então, dessa maneira, você consegue chegar para alguém que te conhece ou não e demonstrar. Demonstrar é diferente de comprovar. Sim. Demonstrar a sua boa índole através do seu papel de cidadão. Muito bem. Faz o mínimo esforço necessário. Como tipo? Como tipo? Fazendo o papel, cumprindo os deveres de cidadão, né? Que a gente volta lá atrás. Independente de que você possa ter um benefício imigratório no futuro ou não, é o seu papel de cidadão. Pagar suas taxas, estar em dia com suas contas e de acordo com todas as regras da cidade. Exatamente. Muito bem. Uma outra pergunta sobre filhos. Legalização e filhos. Tenho filho nascido no Brasil, tenho filho nascido nos Estados Unidos. E agora? Essa questão de... E agora, dona Chu? Eu sou brasileiro. Ilegal ou... Brasileiro ou ilegal? Eu trouxe um filho do Brasil, que já nasceu no Brasil. Tive um filho aqui. E aí? Essa questão é muito interessante. E eu vou voltar anos atrás, mandar um abraço ao meu professor de Constitucional 2. Mexe? Ela tem uma memória de elefante. No latim, quando a gente fala de cidadania, se usam dois termos, né? Ius sanguíneo e ius solius. Quando se fala de solo, de residência, o Brasil e os Estados Unidos eles são muito parecidos. Nasceu em território, tem cidadania. Então, o pai de um cidadão americano tem o direito ao adjust of status e à legalização a partir do momento que o cidadão faz 21 anos. Vale lembrar que o caminho, vai depender muito de como a pessoa entrou nos Estados Unidos. Uma pessoa que entrou com visto pela porta da frente é um processo completamente diferente de alguém que entrou pela fronteira. E se tem processo de deportação, essas coisas? Ou não. Então, existem esses detalhes. Então, de maneira genérica, se você tiver um filho americano, a partir do momento que ele completa 21 anos, ele está apto a aplicar para que os pais sejam beneficiários. Lembrando que não precisa de sangue. Se um dos pais for casado com outra pessoa, o famoso pai é quem cria, e comprovar o elo e o casamento, o stepfather ou stepmother, né, padrasto ou madrasta, também conseguem o benefício. E o irmão? O processo de irmão, ele vai entrar numa categoria de fila onde existem certos critérios. Hoje, se você entrar no site da imigração e você colocar ali no Google, por exemplo, processing time, existe os anos que demora para um irmão de um cidadão receber o benefício. E demora. E são muitos anos. Sim. Lembrando que todas as pessoas que estão dentro dessas categorias de família precisam ter um status imigratório regularizado. Ou tem que morar aqui legalmente ou não estar nos Estados Unidos, ou aplicar para um waiver. Mas aí a gente entra numa outra questão. Mas voltando à questão dos filhos, se você veio para os Estados Unidos, passou pelo processo imigratório de admissão, ou seja, a gente fala que popularmente entrou de avião, passou ali pela imigração, você não precisa do perdão, do waiver. O dia que seu filho fizer 21 anos, ele pode te dar o benefício da residência.
entrou pela fronteira, sem a revista imigratória, o processo é diferente. Irmão é um processo bem mais longo, bem mais De complicado. 10 anos pra cima. Hoje em dia, salvo engano, a média está de 20 anos. Nossa. Eu ia Para falar bem mais. Brasil e other countries, com exceção dos outros, Uhum. que a espera é um pouco maior. Nossa. A gente podia falar de um assunto até que eu e Sinira estávamos conversando esses dias. Eu não sei se você vai poder falar sobre os pais que moram nos Estados Unidos, como eu, Sérgio, Sinira, né? Eu ia falar Eduardo, André Neves e Eduardo. O André Neves e Eduardo? Aham. A mesma pessoa. A mesma pessoa. E o André, nós temos filhos aqui. Sim. E se a gente falecer? Cai assim, né? Tá, pegamos um jato, fomos pra Miami, deixamos as crianças aqui. O jato caiu no meio do caminho. Deus Morreu os 4. Aham. Faz o que da vida com as crianças se não tiver um... Você pode explicar isso? Se você não tem o que a gente chama de next kin, né, que é a pessoa, o parente mais próximo que vai ser responsável pelas crianças. No seu caso, seria a irmã do Sérgio. Porque é o único parente que tem aqui. Não, tudo bem. Aí vocês estão... minha cara no negócio, tá? Não. No seu caso, faz a pergunta, não me dá de exemplo, não, no tá? Caso Que eu vou fazer dela, meu no caso testamento. dela já tem testamento e quem fica capucha sou eu. Tô Mas preparada se pra tiver- ser mãe. se Ultimamente, tiver no ultimamente avião? eu tenho pensado, E se tá? você estiver no avião? Porque eu não sei mais quem que vai criar meu filho além de você. Faz isso, Não, é então, mas no caso de não ter um parente próximo aqui, no caso de problemas imigratórios, a maior garantia é deixar um documento no qual você determina quem tem o poder, tanto financeiro, se você estiver deixando bens, quanto a guarda dos filhos. É um assunto muito interessante. Se você quiser dar uma perguntadinha aqui, eu dou uma cutucadinha aqui, ó. E ela vai falando. E eu e meu marido tivemos acidente. O que acontece com a guarda dos meus filhos? Eu não tenho parentes nos Estados Unidos. Vamos... Filhos americanos. Aí arrepiei. Vamos falar superficialmente, até mesmo porque qualquer coisa mais a fundo é legal advice, é um conselho jurídico que deve ser dado por um advogado. Mas quais são os passos a serem tomados? De acordo com a lei americana, a pessoa que, na teoria, que vai ficar com a guarda das crianças é o que a gente chama de next kin, que é o parente mais próximo Se tiver. da mãe ou do pai. Se tiver 2, vai existir briga judicial. Se não tiver nenhum. Se não tiver nenhum e não tiver ninguém disposto a ficar com as crianças, vai para o sistema de adoção. Não para extradição ou não vai ter deportação, se as crianças forem assim, não vai. Então, nesse sentido, quem tem uma preocupação, o mais importante é procurar a Easy Solution. Nós temos uma advogada que trabalha em parceria com a gente, que faz tanto o testamento quanto esses documentos onde os pais determinam, na falta de ambos, ou se um dos pais possui a guarda, né, sozinho, na falta de ambos, quem é a pessoa que deve ficar com a custódia da criança ou fazer um testamento deixando os bens para a criança e quem deve administrar, porque você pode querer deixar guarda com uma pessoa e administração financeira com outra. Muito importante procurar um advogado Importantíssimo, para esse né? Nesse aconselhamento e fazer, porque infelizmente caso. A gente não planeja o futuro. não planeja. Esse documento fica de posse da pessoa até o fato acontecer. É igual um testamento, né? Ele vai ser aberto quando a pessoa falecer. E aí a pessoa tem que levar ao juiz para que o juiz determine a situação. execução. A execução dele. Muito importante, gente. Então, para você que tem filhos pequenos ou maiores, mais menores de idade, muito importante, passa na Easy Solution, já deixa os seus problemas resolvidos, porque a gente não planeja o futuro, essas coisas acontecem, infelizmente. Então, o André já foi. O André é pai já de 2 foi. filhos, né? O André fica desesperado. Deu tchau? Mas é muito... Foi para Easy Solution. Então. Mas é muito importante, porque a É gente não muito planeja. importante. E a gente já viu casos aqui onde isso acontece e não tem como a gente ajudar. As crianças vão para o que aqui a gente chama de foster home, né? E vão para adoção, sendo que tem famílias no país de origem, mas existe Não um tem processo nenhuma papelada. burocrático. E existe vários casos, né, gente?
A gente vê isso acontecer. Agora só pegando um gancho aí junta lá no outro. Susto, cara. Menos 2. É engraçado que essa questão de Ops, ninguém... A gente perde os brincos, perde as pérolas, perde a a dignidade. linha. Dignidade Não, esse é um assunto bastante complicado, porque ninguém gosta de falar em morte, né? E em perda. Mas isso vale tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Eu e a Gê, nós tivemos esses exemplos, que quando a gente foi abrir a companhia, nós conversamos e determinamos algumas coisas, e ela, não, tá tudo bem. Eu falei, não, se tá tudo bem entre a gente, vamos colocar no papel. Sim. E uma das questões que nós entramos porque quando você abre uma companhia, você está sujeita às leis determinadas pelo Estado. Sim. Né, de praxe, né? O padrão. A não ser que você coloque, a gente chama de bylaws. Quando a gente abre e tem um acordo, a gente pode determinar certas situações. No caso de herdeiros dos shareholders, né, dos shares, né, das ações, quem fica? E eu tive essa conversa com a G a respeito se alguma coisa acontecesse comigo, quem eu tinha vontade que assumisse a minha parte na companhia. Uhum. E não é necessariamente quem é o meu herdeiro direto. Sim. É o que você decide. Uma outra pessoa. E isso vai arrumar problema em casa. Não, e nos Estados Unidos, eles respeitam fielmente o testamento, né? Não é igual no Brasil, que tem... É questionável. Depende. Nós tivemos essa conversa. Não é de ser questionável. A questão é, a lei brasileira determina herdeiros, que a gente chama no Brasil de herdeiros necessários. 50% dos seus bens, obrigatoriamente, ficam para os seus herdeiros necessários. E você tem a liberdade de dispor da maneira que você quer dos outros 50%. Nos Estados Unidos, não. Você deixa para quem você quiser. É respeitada a sua vontade. Desde que tenha feito de uma forma legal, não esteja fora da idade, não seja mais velho do que precisa. Qualquer testamento, qualquer contrato, ele é contestável, dependendo da maneira como ele foi feito. Mas a lei permite que você disponha de todo do seu espólio da maneira que você queira. Se quiser deixar para um gato, se você quiser deixar tudo para um gato, você pode deixar. Gente, eu acabei de comprar uma gatinha linda. Se alguém quiser deixar uma herança para ela, a Puma. Mas tem casos eu vi até na rede social esses dias alguns gatos, animais de estimação de famosos americanos que são bilionários. São herdeiros. Né? Eles realmente respeitam a... Eu vou pedir pros meninos colocar uma foto da Puma, minha gatinha, se alguém quiser deixar uma herança pra ela. Tamo aí. Dá pra mim. Meninas, claro que nós temos assunto para mais 10 podcasts, para a vida toda, porque imigração é um assunto que não acaba, né? Legalização é um assunto que não acaba, taxa é um assunto que não acaba. Mas, por hoje, muito obrigada. E para vocês que está em casa, começando o ano cheio de planos, cheio de resoluções para 2023, a partir de hoje, ou aliás, amanhã, já entre em contato com a Easy Solution, quer abrir empresa, quer tirar carteira de motorista, quer começar o seu processo imigratório, quer fazer suas taxas, já entre em contato a partir de amanhã. Elas te darão todas as informações do que você precisa, às vezes coisas que você nem sabe que precisa. Elas também conseguem resolver para vocês, então já entre em contato amanhã. Eu vou deixar o telefone aqui. As meninas são maravilhosas, resolvem todos os meus problemas. Então, não deixe para a semana que vem o que vocês podem fazer amanhã. Não deixe para o ano que vem o que vocês podem se organizar agora. Neste ano. Então, meninas, muito obrigada. Foi muito esclarecedor para mim e tenho certeza para quem está assistindo. E espero ter vocês de volta mais uma vez, em breve, para sempre, porque nós somos vizinhas aqui, né? Eu bato aqui, elas pulam aqui dentro. Então, para mim é sempre um prazer. Esse bate-papo é diário. É uma delícia. Isso aqui é o nosso dia a dia, mas é muito importante dividir com vocês. Eu achei de extremo valor a nossa conversa hoje. Com certeza. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Easy Solution. Easy Solution. Bye! Bye! Então é muito importante Peraí, a pessoa... Agora que eu tava falando bonito, agora cara. Agora, tá vendo aí, ó?
Agora que o negócio O tava... meu olhinho fez assim, eu dei uma regaladinha na hora. Tá tudo bem, gente? É boicote? Cai em Aí, câmera ok. lenta. É boicote. Vai. Ai, ai. Ops, corta. Cadê o sketch? Nessa hora que tinha que parecer um sketch, não é? Só vi as pernas. 3. Ai, ai. Vamos Não, lá. foi só um tropecinho. Foi, ninguém viu. Foi só um tropeiro. Alô, Brasil. Adoro,